Olá, sejam bem-vindos. Olá. Sejam todos bem-vindos. Uhum. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro Lumira. Para nós é sempre uma alegria estar aqui compartilhando com vocês o nosso conhecimento, aquilo que nós estamos buscando, crescer juntos, né? Lumira nasce com a ideia, então, de buscar e trazer, de certa maneira, luz e sabedoria. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube. Comece a seguir as nossas redes sociais, Lumira, Clube do Livro Lumira. É muito importante para a gente estar junto, estar mais pertinho ali. Meu nome é Priscila Leal e para mim é sempre um gosto, uma alegria estar aqui com vocês. Vou deixar aqui a Ruth se apresentar e vamos prosseguir então com o tema dessa semana que está super interessante. Lembrando que nós estamos lendo o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Um livro único que a gente vai estar comentando aqui ao longo dessa live. Sim, olá, sejam muito bem-vindos a todos que estão nos acompanhando. E nosso desejo, nosso intuito é que essas lives sejam para edificar a sua vida, seja para trazer muita luz, muita sabedoria. Claro que a gente nós estamos na dependência de Deus, do Espírito Santo, né, para nos revelar todas as coisas. E esse mês, lembrando que esse mês nosso objetivo é a leitura completa do livro As 12 Regras para a Vida. Então, se você ainda não comprou esse livro, o link já está disponível no canal já está disponível no Instagram da Lumira. Então, depois a gente vai deixar aqui o @, você já começa a seguir também a Lumira, para você acompanhar, ficar por dentro, né, do livro. Lá também está o calendário do mês. E esse mês nós estamos discutindo sobre as 12 regras para vidas de Jordan Peterson. Semana passada nós discutimos as primeiras regras. Essa semana, né, Priscila, agora nós vamos discutir as regras 5, 6 e 7, que está, assim, recheada de muita sabedoria, de muita informação que vai nos edificar. E eu já quero passar já para a Priscila, já dar entrada na quinta regra. Uhum. Isso mesmo, obrigada, Ru. Então, para reforçar, né, para aqueles que estão começando, estão entrando agora, bom dia a todos que estão aqui. Nós estamos lendo o livro, então, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse foi o primeiro livro escolhido deste ano e do nosso clube. Lembrando também que nós temos um livro para cada mês. Sim. Então, já estamos com meta, né? Já estamos avançando, já estamos aí na metade do mês de janeiro, então já estamos com metas, olhando já para o próximo mês. Lembrando que as coisas, elas são sempre feitas com planejamento, com organização. Então, dá tempo ainda, né, de você já se planejar para o próximo mês, né, para fevereiro. Sim. Nós deixamos para aqueles que não têm o livro, desejam comprar, isso é muito importante, ter o livro físico. Eu, particularmente, gosto muito de ter, de anotar, de riscar. Nós vamos colocar estratégias ali também de leituras no Instagram. Então, assim, para quem deseja comprar o livro, nós temos o link da Amazon. Só clicar ali no link da nossa bio aqui no Instagram. Só que no Instagram, gente, do Lumira, tá bom? Aqui nós estamos fazendo no nosso Instagram pessoal, por enquanto, porque como é um canal, é um Instagram novo, ele ainda tem essas certas limitações de ser feita live no Instagram do Lumira. Então, se você não segue lá a gente, também nos ajuda a crescer. @Lumira, Clube do Livro Lumira. Inclusive, Priscila, só fazendo aqui. Sim. Se você não segue também, é muito importante que você nos siga ali no YouTube, né? Que nós estamos salvando as lives no YouTube. Então, se caso acontecer de você perder a live, ou se você quiser compartilhar a live com alguém, ela vai ficar salva no YouTube. Uhum. Muito bem lembrado. Vamos lá então, gente, de novo. Nós estamos com esse livro aqui, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Para conhecer, para entender a dimensão, é importante a leitura. A gente vai incentivar a leitura, né? Aqui a gente vai explicar. As regras estão muito interessantes. Ela dá para aproveitar bastante, mas é claro que não vai substituir a leitura do livro, ok? Se ainda de repente você está criando esse hábito de ler, isso é muito importante, né? Você tirar um tempo ali, mesmo que seja 5 minutos, para você realizar sua leitura, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso é muito importante a gente reforçar, né?
E as regras dessa semana que a gente dividiu, começa com uma que é super interessante, tão interessante que a gente até pensou, está planejando, a fazer, de repente, um vídeo, uma live exclusiva para essa regra, de tão interessante que ela é. Que é a seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Então, vamos por partes. Vamos diminuir aqui, até vou dar uma olhadinha aqui no tempo, nós estamos cronometrados, vamos falar assim, para ser objetivos, para que você possa entender a mensagem, para que você possa entender o recado, tá bom? Então, vamos lá, olha a regra. Só a regra já fala muita coisa aqui, que diz o seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Esse é o Jordan Peterson, fala deixar de gostar dos filhos, né? Quem falaria isso se não o Jordan Peterson? Deixar de gostar do teu filho. Parece até cruel, né, gente? Mas tem muito sentido isso aqui. Tem muito sentido e vocês vão ver ao longo aqui dessa live. Olha só. Ele começa esse capítulo falando sobre uma criança fazendo um vexame no aeroporto e gritando, e os pais simplesmente ignorando essa criança. Os pais deixando essa criança ali gritar e andando no aeroporto assim, dessa maneira. O Jordan Peterson diz o seguinte: se os pais realmente amassem, ele não deixaria essa criança passar esse vexame. Depois, ele fala um outro caso de uma criança que os pais precisavam de seguir essa criança de 2 anos por onde ela fosse. Então, se ela estava andando de um lado para outro, o pai tinha que ficar seguindo a criança. Ou seja, a criança era o reizinho ali. E ele usa, assim, termos que são interessantes, né, na hora do jeito que ele escreve. Então, ele coloca esse exemplo também. E ele também coloca um terceiro exemplo, que é uma conversa numa mesa. E os pais não tinham a condição de conversar, porque a criança ficava ali pegando os miolos dos pães e comendo e chamando atenção, e os pais não conseguiam conversar. E o Jordan Peterson diz que não corrigir os filhos vai produzir um efeito contrário neles. E isso vai impedir as crianças de terem uma ação independente. Ou seja, é necessário corrigir as crianças. Ele começa esse capítulo falando dessa maneira. Logo após, ele intitula o capítulo dele é o seguinte: todo mundo odeia aritmética. E aqui eu li, eu desfruto ali da leitura, eu tento entender a ideia, e depois no final que eu terminei esse capítulo, eu falei, uau, mas o que tem a ver todo mundo odeia aritmética? E eu falei, só pode ser isso. Aí logo, eu trocando aqui com a Ruth conversas internas, né? Ela falou assim, sim, é isso, ela confirma, né? E esse capítulo diz assim: havia um pai que todas as noites tinha um ritual para fazer o filho dele dormir. Todas as noites. Então, ele precisava de dispensar 45 minutos todos os dias para que essa criança dormisse. Ok? Então, ele faz uma conta. E chegando no cálculo dele, ele diz que ele precisava de 240 horas por mês para fazer essa criança dormir. Ou seja, isso significava 1 mês e meio de trabalho, numa semana de 40 horas semanais ali de trabalho. Então, o Jordan Peterson diz assim, olha, por mais que você ame sua criança, por mais que você queira essa criança, se você precisa dispensar muito trabalho com ela, você vai deixar de gostar dela. Sim. Ele é bem realista, né? Hã? É porque é uma luta, né? Ele fala assim, como você vai amar alguém tanto que você vai estar lutando com ela todos os dias. Isso vai trazer ressentimento, né? Você vai cansar. Você vai cansar, ainda necessariamente você vai cansar. A gente não sabe se realmente, falando agora aqui, né? Se é o jeito americano de ser, o jeito americano mais direto, muitas vezes, pode, de repente. Mas ele fala assim, não importa o tanto que você ame sua criança. Se você tem que lutar com ela 45 minutos todas as noites, 1 mês e meio como se fosse uma jornada de trabalho, você vai ter ressentimentos contra essa criança. Vai acabar afetando em outras áreas da sua vida, vai acabar afetando o seu relacionamento também. Então, aí está o título, né? Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Vai meditando aí, que tem muito a ver. Então, perdão, eu estou misturando os idiomas agora. Perdão. Ó, vamos lá, voltando aqui.
O Jordan Peterson, ele vem falar que muitas vezes nós temos uma imagem que é imaculada das crianças, né? A gente tem uma atitude romântica e que pode ser perigosa sobre a criança. Ela é inocente, ela é boazinha, ela não faz nada de errado. Mas ele chega a dizer, gente, que as crianças de 2 anos são as mais agressivas, as pessoas mais agressivas que existem. Eu fico assim, admirada o jeito que ele se expressa, o jeito que ele fala, né? De maneira direta, chega a ser engraçado também e não deixa de ser verdade. O que acontece aqui é que muitas vezes nós localizamos esse problema, a humanidade, nós localizamos na sociedade. Nós dizemos assim, ó, a sociedade ela é mal, a sociedade é corrupta e quem corrompe as crianças é a sociedade, ok? Então nós criamos, de certa maneira, uma imagem que é imaculada da criança. Mas ele vem perguntar o seguinte: se a sociedade é corrupta, mas não os indivíduos dentro dela, então da onde que vem a corrupção? Ou seja, a corrupção ela vem dos indivíduos realmente. Não é que a sociedade é corrupta, é que nós somos corruptos, correto? Essa é a ideia que o Jordan Peterson nos vem trazer. Ele diz que todas as nossas crenças, ela deriva de algum filósofo importante. Olha isso aqui, que coisa interessante. Então, as crenças que nós temos, ela vai derivar de algum ensinamento, de alguma filosofia, de algo vem. Por algo nós acreditamos algo, em alguma coisa, em alguma ideia. E ele menciona sobre o Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo que acreditava nessa crença de que as crianças tinham um espírito imaculado. Para que vocês tenham uma ideia, o Jean-Jacques Rousseau, ele acreditava que, por exemplo, a influência da sociedade é que tornava a pessoa, a criança, corrupta. E esse mesmo filósofo, ele também acreditava no mal da propriedade privada, ok? Só que esse mesmo filósofo, ele abandona seus 5 filhos aos cuidados de um orfanato, que o Jordan Peterson chama de um mal selvagem, né? Ou seja, ele mesmo, de certa maneira, uma crítica. Ele mesmo não deu conta do recado. Ele fala que a criança é imaculada, que a sociedade corrompe. Ele menciona que ele é contra ali, a propriedade privada, mas ele mesmo abandona seus 5 filhos em um orfanato. Ai, ai, ai. Então, Jordan Peterson vem dizer o seguinte: nós, seres humanos, nós somos tanto maus quanto bons. Ok? Por exemplo, nós temos o caso de bullying nas escolas, né? Da onde nasce o bullying? Como nasce o bullying? Então, o quanto que o ser humano ele é propenso, ele até para matar. Ele nos compara com os chimpanzés. Os chimpanzés, eles buscam ali a luta pelo território. Ele é capaz de fazer o outro sofrer e sangrar. Ele menciona o estudo de uma primatóloga que ela observava os chimpanzés e ela publicou esse estudo só depois, porque ela viu que os chimpanzés causavam sofrimento no outro, deixando sangrar simplesmente. E o Jordan Peterson nos compara isso, né? O ser humano, ele consegue fazer as outras pessoas sofrerem apenas com a finalidade de sofrer. Ou seja, isso vem mostrar as guerras que teve, o Holocausto, tantas coisas na história, vem mostrar como nós, todos nós, seres humanos, temos essa capacidade de fazer outras pessoas sofrerem, com a finalidade apenas de sofrer, ok? Então, as crianças, ele vem também mostrar o seguinte, gente, que as crianças, elas sofrem danos quando seus pais, compassivamente desatentos, eles fracassam na própria missão de deixar essas crianças espertas, observadoras e despertas, ok? É um perigo você deixar o seu filho ou aqueles que você tem ao seu cuidado sem correção, sem colocar essa criança no caminho. Ele fala que ele é fácil, ele consegue identificar as crianças que elas não têm esse cuidado, porque ele vê que elas são crianças vulneráveis, elas são capazes de sentar tipo, no colo da outra pessoa de uma maneira inocente, tranquilamente. Elas estão ali atentas por atenção. O olho delas pede atenção. Tudo por quê? Porque os pais estão desatentos, compassivamente desatentos. Eles não corrigem, ok? As crianças que sofrem dano quando seus pais... As crianças, elas vão sofrer dano quando seus pais deixam de corrigir essas crianças, ok? Ele menciona também, num capítulo, pais
ou amigos. E muitas vezes os pais modernos hoje estão buscando mais a amizade das crianças do que corrigir. Em nome do corrigir, eles querem a amizade das crianças, né? Mas ele diz o seguinte, é melhor você corrigir e tolerar a raiva do seu filho a curto prazo do que oferecer... isso vai oferecer uma segurança para a criança. Ou seja, é melhor você tolerar ali um olhar raivoso da criança enquanto você corrige, uma raiva momentânea, um ódio ali da criança contra você, contra os pais, contra os progenitores ou contra os seus cuidadores, do que a longo prazo essa criança se tornar um problema. Então é melhor você tolerar isso ali. Eu vou até colocar um exemplo aqui meu pessoal. Muitas vezes e o Jordan Peterson também vem falar isso, né? Como cada criança é diferente, como cada criança precisa dessa correção diferente. Eu tenho 2 filhos, cada um com seu temperamento muito específico, e com um não vai funcionar se eu falar assim, ô filhinho bonitinho, faz isso aqui pra mamãe, ele não vai fazer. Mas a minha maneira de ser é essa, ok? Mas eu vou falar o que eu percebi. Quando eu corrigi, sendo mais firme, mais específica na minha correção, o que eu percebi, e não faz muito tempo isso, é que esse mesmo filho, quem conhece aí nem vai saber de quem eu tô falando, né? Esse mesmo filho, depois passou tempo e falou, eu te amo, mamãe. Eu comecei a perceber isso. Quando eu corrigia, mais enfática, sendo mais específica na minha correção, passava assim, no mesmo dia, ele falava, eu te amo, mamãe. Era um agradecimento, era uma forma de dizer, puxa, obrigada por me corrigir. Eu acho que até tem um versículo que fala, né? O pai que ama, disciplina o teu filho. Eu acho que tem um versículo que fala. Sim, exatamente. É essa disciplina e que nos faz sentir amado, que eu acho que na verdade é um cuidado, né? Exatamente. Esse é o ponto. Nossa sociedade está ficando um pouquinho perigosa e a gente tem que colocar atenção nisso. Do tipo, não, eu não vou corrigir. Eu tô... Agora, realmente as crenças, os ensinamentos, de alguma maneira está entrando isso. Não, eu preciso ser amiguinho do meu filho, mas espera aí. Existe um ajuste aí, existe um distanciamento que tem que ser feito. Tem que tomar cuidado, né? Até mesmo com os ensinamentos que estão sendo dados. Por isso é importante nós buscarmos o conhecimento. Por isso é importante a gente investigar, né? Isso vem trazer à luz aquilo que a gente precisa de fazer. Sim. Correto? O Jordan até fala sobre amigos, né? Amigos, eles terão muitos, mas pais, somente 2, né? Aqueles que têm. Legal, isso mesmo, isso aí, isso aí. Os pais são só 2. Então, é importante, você corrige, tolera essa raiva da criança a curto prazo, mas a longo prazo vai trazer benefícios. Ele coloca o exemplo da filha dele no parquinho, em que a criança estava brincando e vem um menino e de maneira intencional pisa no pé da filhinha dele e olha para ele com aquele olhar que a gente sabe que as crianças têm, né? E ele diz assim, ó, e aí eu peguei, empurrei ele, joguei ele 10 metros de distância. Aí na próxima página do livro ele fala, é brincadeira, eu não fiz isso, mas teria sido melhor para ele, né, se eu fizesse. Ele acaba brincando ali, falando que ele não fez isso com a criança, mas ele fala assim, seria melhor porque ele não tornaria um adulto tão complicado, né? Se for continuar sendo criado desse jeito. O Jordan Peterson diz assim, a violência, ela é um padrão. Nós temos a violência como um padrão. O que é difícil é a paz. Por isso que a paz, ela precisa de ser conquistada. Pensa nisso sempre. A violência é um padrão. É fácil fazer o que é errado. Mas fazer o que é certo vai requerer mais esforço, vai requerer mais disciplina, ok? Ele fala também sobre o filho dele que não queria comer. Então ele brincava, ele pegava a comida e jogava. E a esposa dele estava ficando cansada e exausta com essa situação, porque a criança não queria comer. E ele disse que isso já estava afetando, claro, o relacionamento dele. Ou seja, é um efeito cascata. Né? A gente não pode pensar que está desvinculado uma coisa de outra. Até a psicologia... Agora eu acabei de esquecer o nome. Dos sistemas, esqueci o nome. Acabei de esquecer, mas tem a ver com o sistema. Está tudo envolvido. Não é uma coisa que está separada. Não é uma atitude que está isolada. Todos dentro desse sistema estão envolvidos. Então acabava afetando ele de alguma maneira. Até que ele resolveu entrar nessa guerra, nessa luta e falou, eu vou tratar aqui desse menino, eu vou cuidar.
e pegou o mingauzinho dele e no começo o menino fechou a boca, não queria comer, e o pai ali falou assim, agora a gente está numa guerra, ele, né? Ele se preparou ali, agora nós estamos na guerra, matar ou morrer. O menino vai comer. E tentou colocar a comida na boca da criança e a criança com a boca totalmente fechada, né? E aí ele menciona que ele mesmo come uma primeira colher de mingau e tenta enfiar na boca da criança o mingau e só um pouquinho o menino abre a boca e quando ele abre um pouquinho, ele vai lá e enfia toda a colher na boca. Aí o menino tenta botar toda a comida para fora. Ele coloca o dedo na boca da criança e faz o menino passar. E nessa luta aí demorou alguns minutos, foi difícil, ele fala que eles terminaram exaustos os dois, mas o menino comeu todo o prato dele, como deveria. Então aqui vem mostrar essa questão de disciplina. Quando a criança passava ele dava um tapinha e falava, bom menino. Então ele fala, recompensa. Recompensa, nem que seja com palavras, né? Você recompensa. Você fala, ó, legal, você fez um bom trabalho, mas seja forte, seja firme naquilo que você precisa de corrigir. Vamos lá, vou dar uma apurada aqui. Ele também menciona o caso de que uma criança, era um costume deles, de que naquela comunidade ali onde ele morava, os pais acabavam turnando no cuidado das crianças. Então, às vezes, um casal queria sair, deixava todos os filhos na casa de um pai. Olha que coisa interessante também, né? Bem, bem legal. Então, todos os filhos ficavam na casa de uns pais naquele dia. Logo mais nós vamos ler os comentários, tá bem? Então, tá meio aqui pra gente se organizar assim, dessa maneira. Inclusive, podem ir colocando, né? Bastante comentários referente a isso, que nós vamos ler todos ao final dessa regra, né? A gente se organizou assim, né? Para poder... podem ir comentando, a gente conclui essa regra e a gente vai lendo os comentários para ficar organizado. Beleza? Então, eles se tornavam ali. Os filhos, então, de repente, ficavam na casa de um, depois na casa de outro. E quando foi na casa dele, havia uma criança que ela não dormia sozinha. Ela não gostava de dormir sem ver o desenho que ela gostava, o desenho do Elmo. E o pai fala, ó, ele não dorme sem ver o desenho. E ele pensou, mas nem sonhando, em nossas palavras, que eu vou colocar esse desenho do Elmo. Eu não vou colocar. E o menino vai na casa e todas as crianças, na hora de dormir, dormem tranquilamente. E aquela criança, especificamente, não quer dormir. Detalhe, eu acho que ele tinha 2 anos, essa criança. Não chegava a ter 3 anos, eu acho, né? Era bebê, né? Acredito que tinha uns 3 anos, aproximadamente. E daí, na hora de colocar a criança para dormir, como era de esperar, a criança levanta, ele colocou já no berço, para a criança não sair da cama, então já ficou ali meio presa. E daí a criança levantou e começava a chorar. Aí ele levantou lá da cama dele, pegou, falou para a criança, deite-se. E a criança, não, né? E ainda a criança chorando, corria o risco de acordar as 2 demais. Ele disse que ele pegou a mão, ele deitou a criança no berço e a criança levantou novamente. Aí ele pega, coloca a mão dele em cima da criança e fica segurando a criança por um tempo ali. Aí ele fala assim, ele fala até assim o seguinte, né? Deite-se, monstrinho. Essa frase é muito engraçada, né? Aí ele segura com a mão assim, aí quando ele tira, a criança se levanta. Ele volta a deitar a criança e coloca a mão e fica ali por mais alguns minutos. Aí, meio que dá uma chacoalhadinha ali para a criança dormir. E quando ele pensa que a criança está dormindo, ele sai, a criança volta a levantar. Ele volta lá, coloca a mão e fica mais um tempo, até que a criança dorme totalmente. Ou seja, foi um trabalho ali que a curto prazo exigiu esforço, exigiu dedicação, não deve ter sido fácil. A criança ia ficar chorando ali e tudo mais. Mas esse trabalho a curto prazo é o que a gente tem que pensar, que a longo prazo vai produzir efeitos que são importantes de produzir, ok? Isso que é importante de ser pensado. Aí quando o pai chega para buscar a criança, ele pergunta, mas aí, deu trabalho para ele dormir? Não, ele dormiu super tranquilo. Ele falou, nem vou explicar o que aconteceu, porque eu não vou jogar pérolas aos porcos, né? Ele nem explicou exatamente o que tinha acontecido. Muito bem, o Jordan Peterson vai concluindo então esse capítulo, que tá mega interessante, eu te recomendo ler, tá fácil de ler, tá gostoso, né? Não tá complicado. Sim. Se a gente for comparar esse com os outros, esse aqui tá
Mamãozinho com açúcar, gente. Então, nem que seja esse. Leia. Às vezes, no começo, você fala assim, ai, muita informação. Ai, falou demais. Mas esse capítulo, especificamente, ele está muito gostoso de ler. Ele conclui, então, falando sobre alguns princípios. O primeiro princípio é limite as regras. Então, coloca regras claras, específicas, limite as regras. Por exemplo, não morda, chuta ou bate. Já deixa as regras claras para a criança, ok? Com exceção da autodefesa. Mas, a princípio, é não morda, chuta ou bata, ok? Não faça bullying, ok? Alimente-se de forma civilizada e agradecida. Ele fala que as crianças que se alimentam de uma forma agradecida, ela é mais fácil que as outras pessoas vão querer receber ela em casa. Então, se alimente de uma maneira civilizada, seja agradecido também, ensine isso aos seus filhos, ensine aqueles que vocês que estão sob seus cuidados, isso é muito importante. Ele menciona também sobre usar a força mínima necessária, ok? Então, isso aí você pode estabelecer de uma maneira experimental. Com menores intervenções possíveis. Então, de repente, uma criança ela vai agir, ela vai atender a um simples olhar, uma olhada fatal, ele vai atender. Então, essa é um mínimo, é uma força mínima necessária possível. Mas outras não. Então, de repente, você pode dar um comando verbal. Outras não. Ou dependendo de situações, não. Então, ele fala assim, por exemplo, um peteleco, que essa é útil para em lugares públicos, né? A criança não está fazendo caso ali, então de repente um peteleco, vai vendo. Ai, ai, ai. Interessante. Outro princípio, ele fala assim, os pais deveriam estar sempre juntos. Ele fala, claro, ele vai entender uma mãe solteira e tudo mais, tá? Mas ele fala assim que nem todas as relações são práticas, são úteis, são boas. Ele fala assim, ponto final, não é prático. Então, é importante os pais, estar sempre juntos. Por quê? Porque muitas vezes nessa correção, pode acontecer de um deles exceder. Pode acontecer de um deles ultrapassar os limites. Pode acontecer de um deles usar a raiva na hora de corrigir. Mas, se o outro está ali, o outro vai ajudar a equilibrar aquilo ali. O outro vai ajudar a parar, entendeu? Então, ele está falando, ele dá essa dica, esse princípio dos pais estarem sempre juntos. Olha que coisa interessante, né? E quarto e último princípio que ele dá é entender a capacidade de serem ressentidos. Entenda que nós temos a capacidade de ficar ressentido. Nenhum ser humano adulto consegue tolerar ser dominado por uma criança. Então, entenda essa capacidade de você ser ressentido. Por isso que é importante você trabalhar antes. Por isso que é importante você já ir pensando nesse espaço. Por isso que é importante você corrigir. Sabe por quê? Para não deixar que seus filhos façam algo que deixe você deixar de gostar deles. E aí? Concluímos, então, essa regra. É interessante isso sobre até mesmo ser ressentido. Quando você estava falando, eu lembrei do pós-parto, né? Como o pós-parto ele é tão cansativo, ele é tão exaustivo, e até mesmo o neném, com aquele choro, pode se tornar algo irritante para uma mãe, para um pai também, que acompanhou todo o parto. Então, ele fala sobre essa autoavaliação, né? Meio que seja racional. Entenda o seu sentimento. Você está ressentido com a criança. Eu sei que às vezes a mãe vai olhar para o neném e vai falar assim: poxa, ele é tão inocente, ele acabou de nascer, ele é indefeso ao mundo. Mas o choro dele pode ser tão irritante que pode te gerar raiva. Então, a gente pode trazer isso para fora, entender isso. O seu cansaço, o seu estado. De fato, você é um ser humano, você se ressente com isso. E fazer essa liberação, até mesmo, acho que para si próprio, esse perdão próprio, de se permitir. Eu me permito sentir esse sentimento, mas eu não posso descarregar esse sentimento sobre aquele ser ou sobre qualquer outra pessoa, né? Lidar com esse sentimento de ressentimento, né? Essa frustração interior, que às vezes é frustrante. Poxa, eu queria ser uma super mãe, mas a ocasião, os fatos, às vezes não me permite. Às vezes o cansaço não vai me permitir. Então é importante essa autoavaliação. O Peter faz essa chamada, né? Da autoavaliação interior. E é interessante que ele fala, como você concluiu, sobre não permitir que o nosso filho, a quem amamos, seja objeto de desprezo dos outros, né? Com toda essa disciplina, com todo esse cuidado, a gente
não vai permitir que, a nossa criança seja esse objeto de desprezo, esse olhar de desprezo dos outros. Me pegou bastante esse capítulo. E realmente está facinho de ler. Vamos para as perguntas, Pri? Vamos dar uma olhada nos comentários para a gente avançar com a regra? Claro. Uhum. Sim. A Cristiane falou assim, a Bíblia diz para ensinar a criança no caminho em que se deve andar. Diz também para corrigir, senão os pais serão envergonhados. Verdade. Isso aí, quem ama, corrige, né? Sim. Quem ama, dispensa tempo, correção dispensa tempo, dispensa energia mesmo. Então, quem ama vai corrigir, não vai deixar solto por aí, né? Seu filho ser esse objeto, né, de desprezo. Nossa, é bem forte, né? Então, sim. Eu vou avançar para a próxima regra. Nós vamos concluímos, né? A Priscila também já falou sobre a regra 5. Nós vamos para a regra 6. Fale assim, deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. A regra 6 foi uma regra bem curta, então ela vai ser, vou passar bem rápido por ela. E quando a gente lê, né, deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, até parece algo bem objetivo, bem claro, mas ele não está falando necessariamente do exterior, mas ele fala muito do interior. E esse interior, ele vai refletir o exterior. Então, quando ele fala deixe a sua casa em perfeita ordem, ele cita muito a sua estrutura interna. Quem você é internamente, qual que é a ordem que foi dada, né? Internamente. Ele fala assim, ó, considere as suas circunstâncias, comece com um pouco. Então, ele fala muito sobre como a gente pode arrumar tudo que está dentro de nós. Ele fala assim, ó, comece a parar de fazer o que você sabe o que é errado. Muitas vezes, nós temos atitudes que o nosso consciente, né? Vamos agora os filhos ordenar dentro do lar, dentro da casa. Porque antes de você olhar para o mundo, antes de você criticar o mundo, antes de você querer ordenar as coisas que estão fora, primeiro você precisa de fazer isso dentro de você. Então ele fala assim, já comece hoje, não perca tempo questionando como você sabe que aquilo que está fazendo é errado. Se tem certeza que é. Então, se você já sabe que se tem algo que você está fazendo que é errado, não precisa de você estar se questionando, se perguntando. Pare. Simplesmente pare. E ele fala muito sobre também a saúde, né? Ele lembra aqui sobre a saúde, hábitos saudáveis. Então, coisa simples. Preciso de beber 3 litros de água por dia, tá? Então, você já sabe que você precisa de beber, toda nutricionista, né? A gente sabe que nós somos feitos de água e nós precisamos de nos hidratar. Isso. O que acontece? Tem pessoas que falam, não, eu não gosto de beber água, eu não tenho o hábito de beber água. E às vezes ela quer ordenar, às vezes, a vida do outro, ordenar o mundo lá fora, estruturar o Estado. Ele fala muito isso, né? Depois você olha para o Estado, primeiro para si. Então, a pessoa às vezes não consegue beber 3 litros de água no dia. Que não é uma coisa. Então, ele não está pedindo para você correr 40 minutos na estrada. Às vezes, ele fala, comece com um pouco. Então, comece estruturando, comece organizando a sua casa. Arrume primeiro a sua casa, arrume primeiro um pouco. Aquilo que você já sabe que está errado. E logo depois, é uma consequência, como a Pri também havia colocado. É aquele efeito dominó que eu falo. Quando você se estrutura, você está estruturando. Quando você organiza a sua casa, quando você organiza o seu interior, você consegue olhar e estruturar o seu filho.
como eu falei, às vezes a mãe acabou de ter a criança. A queda de hormônio dela vai lá embaixo. O que ela precisa de primeiro fazer? Se estruturar, descansar, colocar a mente no lugar, organizar o corpo, organizar-se para ela dar conta daquele outro compromisso. Então, a primeira coisa é organize primeiro a sua casa. Primeiro, arrume a sua casa. Deixe a sua casa na perfeita ordem. Depois, o próximo passo é aquele efeito colateral que vai respingar dentro do seu lar, dentro da sociedade, dentro do seu trabalho. E o Peter sempre ele faz essa chamada para o racional. Ele fala assim, ó, não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou a iniquidade dos seus inimigos. Então, não jogue essa responsabilidade que é sua de organizar a sua casa, não jogue essa responsabilidade para o capitalismo. Ah, o culpado é o capitalismo. Ah, o culpado é a esquerda radical que está deteriorando o país. Ah, e o culpado são os inimigos. Claro, cada um vai ter a sua parcela de culpa. Mas, primeiramente, você precisa de assumir a sua parcela de responsabilidade pessoal. Para depois organizar o exterior, o Estado, né? Ele fala assim, não reorganize o Estado até que você tenha ordenado a sua própria experiência. Às vezes, o que só falta para você é organizar o seu guarda-roupa. Às vezes, o que falta é só organizar as louças, é colocar a mesa. E colocando a mesa, isso vai ter tempo para o seu filho, para o seu marido. Então, primeira coisa, organize, ordene dentro de você. Isso vai começar a refletir para o exterior, em volta, sua família. E isso vai aumentando até atingir o Estado, até atingir a sua comunidade. Essa foi a regra 6. Ela foi breve, ela faz essa chamada mesmo de ordenar, organizar. Priscila, quer colocar um ponto dessa regra? Sim, bem interessante. Assim, duas coisas, né? Uma era que realmente às vezes a gente vê nas pessoas, em nós também, né? Essa questão, né? Do tipo, vamos conquistar o mundo! Mas dentro da casa, né? Para conquistar. Né? Então, começar ali, né? Começa gradativamente, né? Isso é muito importante de ser ressaltado. E é claro, ele sempre vai mostrar esse equilíbrio mesmo também, né? Não é que, tipo, você vai ter que deixar tudo exatamente, especificamente no lugar, para depois você fazer algo, né? Que porque não teria sentido. Vai acontecer, né? Porque às vezes, porque senão, dependendo da mente do perfeccionismo, a pessoa nunca vai fazer nada. Exato. Uma pessoa com perfeccionismo, exato. Vai falar assim, não, eu vou ter que deixar tudo, exatamente tudo no lugar para poder fazer algo lá fora. E também a coisa não é bem assim. Mas é sempre válido ressaltar. A gente sim vê pessoas que têm grandiosas ideias. Eu conheço. Pessoas são inteligentíssimas, né? Só que, infelizmente, não conseguiu organizar a sua própria mente. Isso é muito ruim. É muito ruim. É patológico até. Então, ir buscando, organizar a mente, organizando a casa e logo ir avançando. E tem um livro que eu li, que eu super recomendo também, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala sobre o Círculo do Zorro, então um pouco também sobre isso, né? Que só quem lê o livro agora vai entender, eu não vou entrar o porquê que se chama Círculo do Zorro, porque não vem ao caso, mas leia o livro, é bem interessante, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala, faça um pequeno círculo e arrume de repente só aquela parte da sua mesa. Somente. Uau. Depois você aumenta, amplia esse círculo. E arruma um pouco mais. E assim um pouco mais. E assim por partes você vai conquistando as coisas. Então, assim, é bem interessante. Começa com algo. Começa mudando um pouquinho hoje ali, melhorando um pouco a colar. E assim você vai conseguindo ampliar esse círculo, né? Nossa, achei bem interessante isso que você falou. Eu até gostei, vou pegar como lema. Uau, vamos revolucionar o mundo. Vamos conquistar o mundo. Começamos pela louça. Acho ótimo. Uma frase. Vamos revolucionar. Começamos arrumando a cama. Tá ótimo. Sim. Olha, eu queria até realmente enfatizar isso. Isso é tão importante. Sim. É tão importante, porque isso, eu acredito que hoje está sendo muito desprezado. Isso. Sim. Talvez venha de algum tipo de filosofia do tipo, eu preciso de fazer algo lá fora.
Eu preciso de fazer algo para fora. Mas é importante a gente entender que fazer algo dentro, começar onde nós estamos, vai impactar no mundo. Vai fazer toda a diferença. Organizar sua casa vai fazer toda a diferença. Criar filhos saudáveis vai fazer diferença. Já está fazendo a diferença. Não despreze isso. Isso é super importante. Verdade. Ontem eu estava terminando, e eu acabei terminando de ler o livro em voz alta, gente, porque né, o livro vai ficando, ele tem hora que ele fala muito bem, tem hora que ele desenrola de uma maneira, uau! E eu lendo alto, em voz alta, minha filha falou, mas o que eu posso fazer, né? O que pode ser melhorado? E eu comecei a dar esses pequenos exemplos disso, daquilo, aquilo outro. Era como se isso não fosse importante. Então, isso é super importante, Sim. né? Faça o que é pequeno. Isso vai impactar, isso vai fazer diferença. Tem uma citação na Bíblia que fala sobre as pequenas raposinhas, né? Às vezes a gente não presta atenção, nós não colocamos atenção nos pequenos detalhes, mas eles podem causar grande destruição, né? Quando a gente cuida das pequenas raposinhas, dos pequenos detalhes, eles também, pelo contrário. Quando a gente tira essas ervas daninhas, a gente deixa o jardim arrumado, né? Às vezes o problema, a gente quer focar no que é grande, é aquela visão que ele fala, aquela visão central, né? Aquela cegueira, né? Ele cita sobre a cegueira. Às vezes a gente está olhando no foco que a gente quer ver. Às vezes a gente quer ver uma grande árvore destruidora. Não, mas às vezes é só as ervas daninhas. Tira aquelas... Um exemplo aqui, pessoal. Eu tenho uma planta que são as suculentas. Elas estão lindas, só com uns pontinhos brancos. E eu fui pesquisar, são pequenos pulgões. São pequeninos. Só que se não tira aqueles pulgões, eles sugam a vida da planta. Então, às vezes, precisa de ter um detalhe com essas pequenas coisinhas, essas pequenas raposinhas, essas pequenas ervas daninhas, para organizar o todo. Que seria, organiza a tua cama, faça, né, o combinado com o seu filho, as disciplinas, coloquem as regras. São pequenas coisas, porque ele fala assim, que nós somos feitos desses hábitos, né? Esses pequenos hábitos que vai compor a nossa vida. Dá atenção a esses detalhes, pequenos detalhes. Bem interessante, legal. Olha, então eu vou ler os comentários, pode ser? Para a gente avançar para a próxima regra? Mais que vencedoras, a Marta Valim diz: bom dia, princesas, consegui entrar agora. Muito bem, seja bem-vinda. A Cris escreve assim: é muito bem colocada essa regra, muito importante ver dessa forma e faz todo sentido, né? A mudança começa em nós. Exatamente. Nós, com essas pequenas ações, essas pequenas atitudes, a gente consegue tornar o mundo melhor realmente, né? E a Cris novamente escreve: me lembrou do versículo que diz para primeiro tirarmos a trave do nosso olho antes de tirar o cisco do olho do outro. Isso aí, né? Temos que corrigir um ao outro, né? Resolver a vida do outro. E a nossa ainda está toda bagunçada, toda desarrumada, né? Vamos arrumar primeiro. Calma. Verdade. Vai por parte. E o detalhe, quando a gente começa a organizar a nossa vida, a gente já deixa de apontar tanto também, né? Pro outro, fala assim, puxa, eu também tô... Tem muita coisa para arrumar aqui ainda, né? Eu acho que quanto mais a gente organiza a nossa vida, mais a gente deixa de olhar e criticar o mundo e lá fora. Porque a gente começa a perceber, poxa, tem tanta coisa para arrumar que não vai dar tempo de cuidar da vida dos outros. Não tem tempo para isso. Exato, legal. Vamos para a última regra, a regra 7. Essa regra também é um pouco, né, ela ficou um pouquinho mais extensa, mais profunda, então eu vou dar início à regra 7 e logo a Priscila vai dar continuidade na regra 7, que fala sobre busque o que é significativo, não o que é conveniente. Essa regra já me pegou bastante, porque eu fiz as seguintes perguntas, né? O que é conveniência, né? O que é o oposto de conveniente? Para eu entender um pouco mais do que ele queria dizer sobre isso, né? E conveniência é algo que é mais cômodo, é favorável, é algo que facilita. E o contrário disso é o incômodo. Então, muitas vezes, né, o prazer ele fala assim, o prazer da conveniência, ele pode ser passageiro, mas ainda assim é o prazer. Em contrapartida disso, né, nós temos o sacrifício.
E o sacrifício, ele pode ser representado, aqui, ó, ele pode ser representado que algo melhor pode ser obtido no futuro se a gente abrir mão do que nós estamos vivendo agora. Ou seja, às vezes o que nós estamos vivendo agora é algo fácil. É muito mais fácil eu tomar refrigerante do que a água, certo? É muito mais fácil para algumas pessoas, claramente, para algumas pessoas. Sim. É muito mais fácil a pessoa ir para o doce, para se saciar. É muito mais cômodo, é muito mais conveniente fazer isso. E o que é incômodo? É você fazer o oposto. E o oposto gera sacrifício. Então é muito mais difícil você sacrificar o seu presente momento. É muito mais difícil você se sacrificar agora do que você simplesmente fazer o que é cômodo. Só que ele fala que os bem-sucedidos entre nós, eles adiam a gratificação. Então, para você obter algo futuro, você não pode olhar para o seu agora, para o que é fácil agora para você, para o que é cômodo agora, o facilitado. Mas você precisa abrir mão dessa gratificação. Ela vai vir, tá? Essa gratificação. A vida não vai ser só feita de sofrimento, não, mas você vai precisar de abrir mão agora dessa gratificação para lá na frente você receber. E ele falou, né? O sacrifício pode ser representado, que algo melhor pode ser obtido no futuro, se a gente abrir mão agora. Então, as coisas, elas vão melhorando. Ele fala assim, né? Que os bem-sucedidos, eles abrem mão da gratificação momentânea, ou seja, eles sacrificam. E ele fala assim, que as coisas melhoram à medida que eles praticam os seus sacrifícios. Aí as perguntas se precisam, as perguntas precisam se tornar cada vez mais precisas e, simultaneamente, mais amplas. Qual é o maior sacrifício possível para o maior bem possível? Então, aqui ele dá um exemplo até da vida de Abraão, que ele fala, né, sobre o sacrifício do filho. Ele dá muitos exemplos. E eu vou dar um exemplo que eu lembrei, que é também da vida de Abraão, que é sobre Ló e sobre Abraão. A Bíblia fala que eles estavam em discussão, né? Os servos deles estavam em discussão por conta ali dos animais e tal. E Abraão fala assim, nossa, não é bom, né? Que haja essa contenda no nosso meio. E Abraão dá uma escolha logo. Fala assim, olha, escolha um lado, escolha o lugar que você quer ir. O lugar que você falar, eu vou para o lado oposto. E fala que Ló, ele olhou, ele não queria ir para as montanhas. As montanhas representavam algo difícil. Então ele olhou para a Campina Verde, para o lago, para o lugar frutífero. Ou seja, ele quis o prazer momentâneo, ele quis o conveniente no momento, o que era fácil, o que era cômodo, o que ia ser fácil para os animais dele. E ele quis o quê? Os lugares amplos. Só que o problema é que ele não sabia da escolha dele. Ali, espiritualmente falando, ele não dependeu de Deus, mas ele dependeu do que era conveniente, do que era bom. E ele foi para aquele lugar. O problema é que aquele lugar estava próximo de pessoas que tinham maus hábitos. E que levou ele a colher consequências gravíssimas por ele buscar o conveniente, o fácil. E é tão interessante que fala bem assim, quando Deus disse que ia destruir a cidade que ele estava, os anjos pegou e falou assim, ó, vá para as montanhas. E ele novamente, ele não quis ir. Ele falou assim, não, lá não vai dar certo, deixa eu ir para outro lugar. Então, assim, eu vejo que ele ainda custou aprender a lição de subir montanhas, de praticar o que é difícil. Ele buscou muito o conveniente. E, novamente, embora, claro, que tenha o lado da justiça, né, que ele era um homem justo, íntegro, ele teria passado mal, né, ele punia a alma dele vendo aquilo, ele ainda assim teve consequências de buscar o conveniente, o momentâneo, o fácil. Então, eu lembrei muito desse exemplo, porque a gente hoje nós temos essa tendência de ir para o conveniente, até mesmo para a leitura desse livro. Quando a gente olha essa capa, ela tá fácil, ela tá conveniente, tá, né? Uma capa maravilhosa, super atraente, né? Tem título atraente, tem cor atraente, é tudo atraente. Quando você começa a ler, isso aqui é uma montanha para a gente subir. Não tá fácil. Yeah. Não é fácil.
Você precisa escavar, você precisa de mergulhar, ir para águas mais profundas para compreender. Senão você larga o livro, você abandona o livro, você abandona no primeiro capítulo, entendeu? Na primeira regra. Então, só que depois o sacrifício momentâneo, a gente acaba colhendo a gratificação. E essa gratificação nos recompensa futuramente. Então, vou deixar a Priscila dar continuidade, que essa foi a primeira parte, né, Bri? Que é que ele começa a falar sobre a gratificação, sobre o sacrifício, né? Como que a gente precisa de abrir mão do momento, fazer esse sacrifício. Isso mesmo. Então, a gente ainda continua nessa mesma regra, né? A regra 7 nós dividimos. Sim. Ela é grande também. Aí, logo após, a gente continua lendo os comentários. E agradecemos por todos que estão comentando. Aproveita para você que está no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o like para esse vídeo, muito importante para o crescimento aqui. E a gente vai prosseguir, então, com essa regra, gente. Esse capítulo, enquanto as coisas assim estavam indo bem, entre aspas, entre nós e o Jordan Peterson, gente. Quando a gente chega na regra 7, a gente falou, de novo, o que aconteceu? Gente, porque não dá para falar tudo o que ele falou aqui, claro. Nem num livro normal dá, mas esse não dá muito menos. Ele falou de Nietzsche, ele fala do socialismo, ele fala do capitalismo, ele dá muitos exemplos, né, daquelas massacres que aconteceram em escolas dos Estados Unidos também, né, como essas pessoas que acabaram se fizeram as cartas que elas deixaram. Então, assim, é um capítulo muito profundo. É um capítulo bem profundo, que para entender exige profundidade. Ele fala de Caim, ele fala de Abel, ele fala de vários assuntos. O que é bem interessante, né? A linha de raciocínio do Jordan Peterson. Agora, vamos lá. Nessa questão de escolher o que é significativo e não o que é conveniente, ele também fala do exemplo de Jesus, o exemplo de Cristo, né? E como Cristo foi tentado. Então, Satanás, ele tentou a Cristo, né? Depois de um momento de privação, né? Jesus estava ali em jejum e Satanás tenta Cristo com o pão, né? Ao que ele também resolve... ao que Cristo não cede a essa tentação. Então, ele estava ali naquela forma de homem, estava sendo já difícil, mas ele buscou, ele adiou a gratificação, né? Ele não foi momentâneo, ele não foi rápido, escolher o pão, ele adiou a gratificação, ele não cedeu àquela tentação. Também ele fala sobre a outra tentação, que era para que Jesus se jogasse do penhasco, uma outra tentação, e Jesus, como o próprio Deus, poderia ter se jogado e os anjos servido, mas ele tinha um propósito maior, e ele não cedeu àquela tentação. E Jesus responde a Satanás, não ponha o Senhor teu Deus em prova. Ok? Então, ele poderia ter feito? Poderia, mas ele resolveu não fazer, não ceder àquela tentação. E, finalmente, a terceira tentação de Jesus, né, que ele menciona que é a mais persuasiva de todas, Satanás tenta entregar todos os reinos do mundo. Então ele poderia, né, ter ficado com todo aquele privilégio de governar o mundo da maneira dele, do jeito dele, e ao que Jesus também rejeita essa tentação. Então Jesus, ele vence essa tentação, né? Tem um texto, né, que diz assim, quem faz algo contra a lei tem de falhar. Tem de falhar. Quem se apega a algo, o perderá. Por isso, o sábio não é egocêntrico e por isso nunca falha. Não se apega a nada e por isso não perde nada. Essa parte, gente, eu achei tão interessante porque, assim, muitas vezes nós estamos muito apegados a algo, a alguma coisa que a gente quer naquele momento. E muitas vezes é difícil de entender o porquê as coisas não acontecem daquela maneira. Mas se vocês verem, se a gente vê de um plano maior,
Deus, ele entende o porquê aquilo não acontece daquela maneira. Então, de certa forma, é fácil a gente falar, não, por que isso não acontece? Por que que, de repente, eu desejo tanto algo e não acontece? E, gente, todos nós temos alguma coisa, algum pezinho ali, né? Para poder, que pega em nós. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu filho, colocando um exemplo pessoal, e ele deseja muito, muito, muito um tipo de um videogame. E ele deseja tanto que ontem a gente estava conversando sobre isso, ele estava cumprindo lá uma meta que ele tinha para poder ganhar. Logo eu conversei com o pai dele, não ia dar para, não tem como dar. E assim, a gente fazendo um esforço financeiramente, a gente até conseguiria, ok? Mas não era o caso. E ele o que eu senti, isso foi tão interessante, porque o que eu senti da parte dele é uma coisa que eu sinto também na minha experiência. E aí é onde pega, né? A gente pode aprender com a experiência do outro, a gente pode ver com o olhar do outro, porque o ponto dele era, mas se eu tiver isso, quando eu crescer, já não vai ter mais tanta graça para mim. Esse era o sofrimento dele. Ou seja, quando eu crescer, eu sei que eu vou poder ter isso. Eu sei que, de repente, vai acontecer. Mas eu queria agora. E isso simplesmente não acontece agora. E eu me identifiquei muito com esse sentimento. Eu também tenho coisas que eu quero para agora. Na verdade, tem coisas que eu quero para ontem. Eu gostaria que tivesse acontecido ontem. Ou seja, eu gostaria que já tivesse acontecido. E eu simplesmente não entendo por quê. Com outras palavras, né? Meus filhos estão crescendo, eu gostaria de dar esse tipo de estrutura para eles, o tempo vai passar e simplesmente eu não entendo por que isso não pode acontecer. Mas se a gente levar para um plano maior, a gente pode entender que Deus sabe por que isso não aconteceu, não acontece. Deus sabe por quê. Então, ele também menciona aqui no livro que é muito fácil, quando a gente tem aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, a gente se desviar do caminho. Isso pode parecer muito difícil de escutar. Mas se nós vermos na história do povo de Israel, muitas vezes, essa era uma realidade deles. Nosso coração, ele é propenso a se desviar. Lembra da parte que fala que é fácil o mal? É fácil praticar o mal? Nosso coração, ele é propenso a desviar. A paz é a que precisa ser conquistada. Então, de repente, aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja, é fácil a gente se desviar do caminho. Não que nós precisamos de ser pessoas, agora eu sou uma pessoa passiva, eu aceito, eu não preciso mais de lutar por aquilo. Não. Lutamos, pedimos, oramos, buscamos crescer. Isso não é algo para nos dar legalidade para sermos passivos. Mas, por outro lado, a gente precisa de entender que, se não aconteceu ainda, eu costumo de pensar assim, estou praticando pensar assim, eu tenho tudo o que eu preciso. Se eu não tenho, então é porque eu não preciso. Não implica que eu não preciso de buscar. Não implica que eu não possa crescer. Não implica que eu não possa anelar. Mas se isso ainda não é uma realidade, eu tenho tudo o que eu preciso. Aí ele fala naquela questão do coração. Quando muitas vezes eu até escrevi, né, para a Ruth, no pessoal, eu coloquei, olha Deus falando comigo por meio do Peter. Porque naquilo, gente, olha isso aqui. E com isso eu vou até finalizar essa ideia. Uma vez eu estava assistindo um dorama, para quem não assistiu e deseja, a evangelização do dorama. Claro, gente. Para tudo é necessário sobriedade, para tudo é necessário dependência do Espírito Santo. Lembre-se sempre disso, até no que a gente está falando aqui, para tudo, tá? E vale para o dorama também. Mas vamos colocar o exemplo do dorama. Esse dorama é Pousando no Amor, é o nome dessa série, bem interessante. E nessa série tinha uma moça, uma jovem, que tudo o que ela buscava era o amor. Então, o que ela queria, o que ela focava, o que ela mirava, o que ela apontava era o amor. Ela só queria ser amada. Ela queria alguém para amar. Em contrapartida, tinha um outro jovem que tudo que ele buscava era o dinheiro, estava relacionado com questões financeiras. Ou seja, o que ele apontava, o que ele focava, estava relacionado com questões financeiras.
determinado momento, esses dois jovens se encontram. Tanto essa moça quanto esse jovem. E para ela, era, tipo assim, o dinheiro não era o problema. O foco dela não era esse. E logo acontecia de uma maneira natural e orgânica. E ela tinha o que precisava. E para ele era a questão do dinheiro. Então, o amor não era o problema para ele. E os dois se encontram numa cena e isso deixou eu pensativa, né? Eles dois conversam ali numa conversa e ele fala, né? Mas se você ficar tão focada ali no amor, você não vai conseguir. E era o mesmo que era válido para ele. Se você ficar tão focado no dinheiro, você não vai conseguir. E foi essa parte do livro que ele menciona, né? Eu nem vou achar agora, mas muitas vezes naquela questão de até como a Bíblia vem falar, como o nosso coração. Vocês já perceberam algo? Que são coisas assim até profundas, que quando alguém deseja muito algo, que parece que a própria ansiedade da pessoa bloqueia que aquilo aconteça. Parece que para outros é tão fácil, é tão simples, é tão natural. E Sim. isso a gente pode levar para as várias esferas das nossas vidas, né? Não é? Às vezes questões financeiras, às vezes você olha para alguém e fala assim, gente, mas é tão natural, a pessoa lida com isso de uma maneira tão natural, mas é que de repente a questão que está no nosso coração é justamente aquele ponto que precisa ser tratado, que muitas vezes quando nós abrimos mão, acontece de uma maneira natural. Acontece de uma maneira orgânica. Então, é importante pensar nisso. Para concluir, então, esse clube do livro, ele é criado com a intencionalidade de buscar autodesenvolvimento e espiritualidade. Ou seja, nós nos desenvolvemos como pessoas. Nós podemos nos tornar pessoas melhores. Ele também fala sobre isso no livro, né? Tornar o mundo um lugar melhor. Gente, ele até brinca que por obrigação. Eu estava terminando ontem o livro e fala assim, ó, para você dar sentido à sua existência, aí ele usa um aspecto assim, tipo, despectivo, né? Digamos assim, essa existência sua miserável, para você dar sentido à sua existência miserável, você tem a obrigação de tornar o mundo um lugar melhor. Você tem o dever, você é obrigado a tornar o mundo melhor, para você dar sentido à sua miserável existência. É tipo isso que Jordan Peterson fala. Então, nós buscamos aqui o autodesenvolvimento, tornar o mundo melhor e buscamos espiritualidade, nos relacionar com o nosso Criador. Então, se você tem algo que você está focando demais, se isso é um rei, se é um Deus no seu coração, você pode levar diante de Deus. Você pode orar e levar Deus. É aqui que eu preciso de ser tratado ou tratado. É aqui. É nessa carniça que eu estou agarrado e não consigo soltar. Me ajuda. E eu tenho certeza que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Não deixa de levar. Não esconda suas coisinhas aí de Deus. Não. Leva. É aqui. Tudo bem? É isso que eu poderia compartilhar com você. Sim. Uau. Uau. Eu acho muito bacana sempre a chamada do Jordan no final, né? E fechando esse capítulo é isso. Busque o que é significativo. Ou seja, busque aquilo que não está tão fácil para você. Afinal, o fácil todo mundo faz. Para completar, eu vi uma vez uma moça falando algo, uma nutricionista, ela falou assim, eu admiro as pessoas que têm um shape. E assim, claro, gente, né? Tudo com moderação aí. Ela fala assim, eu admiro quem tem um shape, né? Aquele shape tal, sarado, trabalhado. E ela falou assim, porque isso não é fácil de ter. Quem tem isso é porque a pessoa colocou, não foi outra pessoa que fez por ela. Olha. Ela que teve que se sacrificar a alimentação, ela que teve que sacrificar seu momento, né? Às vezes a saída, o estar social, as bebidas, né? A alimentação. Então, para ela ter um shape, houve um sacrifício da parte da pessoa dela. Fala, eu admiro a pessoa que tem isso. Porque a gente sabe que foi aquela pessoa que buscou conquistar aquilo. Claro que dentro ali, né, gente, do bom senso. Para a gente fazer para o exemplo isso. Então, eu acho que é a gente olhar para isso, né? Buscar o que é significativo, não só o que é conveniente, não só o fácil, mas aquilo que vai trazer um significado maior
e começando, estruturando dentro de nós, né? Vendo o que está errado, o que eu posso mudar hoje, qual é o pequeno passo que eu posso dar, que amanhã vai contribuir. Então, é isso. Finalizamos mais uma live, a nossa segunda live. E eu peço a vocês que compartilhem o nosso Instagram com o pessoal, Lumira, o Clube do Livro, para que também esse clube possa crescer, possa atingir mais pessoas com esse intuito mesmo de autodesenvolvimento, de levar essa luz. A gente sabe que a luz ela vai trazer, né, essa amplitude do conhecimento, essa parte da espiritualidade, que é levar mesmo a pessoa a compreender a fé, essa sabedoria, que a gente sabe que também vem de Deus, que é Deus que nos dá a sabedoria para compreender todas as coisas. Então, nosso intuito é esse, e juntamente crescer, né? Esse é o nosso primeiro livro, e nós, poxa vida, o quanto nós crescemos nessas 2 semanas. Gente, é incrível, não é clichê, mas o quanto trouxe crescimento para dentro de nós. Quanto, ontem eu falei para o meu marido, eu falei assim, a minha mente, eu estava assim, parece que vai explodir, porque são tantos assuntos, coisas que eu nunca na minha vida tinha lido, eu nunca tinha acessado essas informações. Um exemplo, o meu desejo por ler clássicos. O Jordan cita um monte de clássicos, ele dá uma esmiuçada dentro do clássico, dentro do que o clássico quer dizer. É bem interessante a perspectiva dele. Então, isso acaba abrindo, expandindo a nossa mente. A gente alcança esses lugares profundos, essa beleza que existe dentro do interior. Então, por isso eu peço a vocês, compartilhem o nosso Instagram, nos apoiem, segue ali as nossas redes sociais, né? Tem todos os links ali dentro do nosso Instagram. Compartilhe com seus amigos e também faça parte do clube. Busque a leitura, busque... eu não estou com tempo para ler. Gente, tem um audiobook desse livro completo. Busca o audiobook, escute, sabe? Para você crescer junto com a gente, que vai ser uma caminhada muito legal, muito gostosa. Crescer e também ver que você está crescendo junto com a gente, tá bom? Isso mesmo. E fiquem atentos agora ao calendário, né, Priscila, das próximas lives, né? Isso mesmo. Então a gente quer reforçar, gente, não deixem de ler. Isso é muito importante. Para você que já passou pela etapa universitária, já concluiu a universidade, para você que ainda não entrou nessa etapa, de repente, leiam sempre, tá? Então, uma coisa que alguém não pode dar a gente é o conhecimento. Então, é importante ler. A gente quer incentivar, por mais que eu sei que quando a pessoa está começando é um pouco mais difícil, é um caminho a ser trilhado, é que nem os exercícios físicos, né? É um caminho a ser trilhado, mas começa com pouco e vai avançando. Isso é super importante. E se organiza. É importante também se organizar, por isso foi criado o Clube da Leitura, está aqui para ajudar a gente a se organizar. Nós mesmos, quantas vezes a gente quis ler livros, mas ainda não sabia o como. Então a gente ia lendo do jeito que dava, né? Do jeito que a gente sabia ler, que também já é válido, já é um passo. E logo, agora a gente está se organizando melhor. Então, o quanto antes você começar, isso já vai te ajudar, porque vai te impactar lá no futuro. Só vai começando. De repente você não conseguiu ler o capítulo ou a porção daquela semana inteira, não tem problema, leia um tanto. Comece por algo. De repente, não consegui ler tudo, mas eu consegui ler uma folha. Já é um avanço. Sim. Né? Eu consegui ler 2 páginas, de repente. Já é um avanço. Não despreze isso. Não pense que isso é pouco. Isso já é um avanço, sim. Tá bom? Vamos lá. Então, lembrando o seguinte, nós já estamos daqui uns dias, daqui umas semanas, entrando em fevereiro, o próximo livro a ser lido já está sendo divulgado, já para nós, já dá satisfação, já dá alegria pensar o quanto que a gente conseguiu avançar. Gente, é satisfatório. No começo, que nem a Ruth falou, né? Pode dar aquela dor. Gente, ontem eu fiquei até 1h da manhã ali, nessa situação toda, mas é satisfatório. É satisfatório você saber que você está avançando, que você está conseguindo, que você está... E vai ter obstáculos no caminho. Não pense que não vai ter. Vai ter muitos obstáculos. Gente, vai ter muitos. É o sofrimento. Mas... Como? É o sofrimento que tem. É um sofrimento. Cada vez que é um caminho novo. Quando esse caminho novo vai sendo aberto, ele gera sofrimento. Sim. Mas os frutos disso é agradável. Então não deixe de ler.
Não deixa de acompanhar aqui a leitura, se organiza com a gente. Vamos juntos, a gente está aqui para dar as mãos. Vai se organizando para o próximo, porque às vezes a pessoa fala assim, esse eu não consegui acompanhar tanto, era o começo, era muito novo, mas vai se organizando agora para o próximo, para o de fevereiro. Se você não tem o livro, nós indicamos, adquira o livro. Esse livro, eu não vi exatamente o valor, mas eu acredito que ele não está tão caro, é um livro menor, ele é barato, os dois, tá? Para você... Perdão, Priscila, né? Mas os dois são bem acessíveis. Bem acessíveis, sim. Legal. Nós colocamos o link na nossa bio, se você clicar lá, você consegue comprar pela Amazon e ainda vai apoiar a gente, vai apoiar o nosso trabalho, né? Compre o livro, adquira, vai ajudar e é um bem que vai ficar com você. Né? Vale super a pena você investir no conhecimento, vale muito a pena, tá bom? Então vai se preparando para fevereiro, a gente já quer ir preparando dando essa urgência, porque fevereiro, com a ajuda de Deus, logo tá aí, e a gente já começa a arrancar com o próximo livro, que eu já tenho certeza que tem grandiosas lições ali pra gente aprender, tá bom? Bom, eu agradeço a todos vocês que participaram, que estiveram com a gente, tanto na semana passada quanto nessa semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Para a gente sempre uma alegria poder participar aqui com vocês, ler os comentários, né? Falando nisso, ficou alguns comentários aqui que a gente vai ler daqui a pouquinho. Para a gente é sempre uma alegria. Aproveita, gente. Quem ainda não segue a página Lumira, segue a gente no Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais, no YouTube também, que nos ajuda a fazer live por lá, pelo YouTube, ok? E um beijo no coração. Tenha uma linda meio de semana ali para o fim de semana. Deus abençoe e guarde a todos vocês. Se Deus assim permitir, nós nos veremos na próxima quinta-feira falando das próximas regras. Estamos avançando, ó, vem com a gente, que é sucesso. Verdade. Agradecemos a todos. Aqui, né, o pessoal agradecendo também. Deixa eu ler aqui o comentário. A Cristiane falou, né? Muito bem colocado, o exemplo de Ló. Ele colocou Jesus Cristo é maravilhoso, fiel, verdade. Amém. E excelente, parabéns, pessoal, agradecendo. Nós também queremos agradecer vocês, né? Desde já, nós já agradecemos vocês que acompanharam a live, ficaram até o final. Se você não conseguiu acompanhar pelos seus motivos pessoais, profissionais, nós vamos deixar salva essa live lá no YouTube. Então, lá no YouTube você pode escutar com mais calma, por partes, fazer as suas anotações. Se você não conseguiu ler o livro até aqui, você pode acompanhar as lives. Faça as suas anotações e depois pegue o livro, continue acompanhando a gente. Se você quiser dar início, né, aqui agora através da regra 8, você já consegue a partir da regra 8 e pode depois retomar as leituras. O importante é que você se organiza e consiga também acompanhar as lives e também fazer a leitura. Eu agradeço a vocês e vejo vocês até a próxima, na próxima live. Amém. A Adri e a Cris também colocaram amém e amém. Sim. Um beijão. Até semana que vem. Beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.